da amiga da Tati, né? A Kézia, também conhecida como sósia dela. Sósia não, sócia. Eu sou o Ivano Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 17 de maio de 2025 até o dia 23 de maio de 2025. Nessa semana, Modric anuncia a saída do Real Madrid após Mundial de Clubes. São Paulo anuncia o encerramento da equipe de basquete profissional. Tottenham vence a Europa League após saída de Harry Kane e encerra jejum de 17 anos. E aí, Sbolly, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de estresses, de ansiedades, de culinárias, de leituras, ou melhor, de audioleituras, de aulas e de jogatinas, né? E muitas alegrias que vêm em função aí de superações. Muito bem, cara, então não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, a minha semana aí puxando da última gravação, né? Porque eu tinha mencionado que eu tava quase terminando de ler o livro do Chris Voss, né? No último episódio. Eu terminei ele na própria sexta, né? Fui, né, depois da gravação, fui da minha aula. E aí, como eu tinha relatado no podcast, depois da aula eu voltei pra casa e ainda terminei o livro. E muito bom, aprovado. É um livro, né, de não ficção, né? Então, contando a experiência dele, técnicas de negociação e tal. E é bem, bem maneiro a experiência do Chris Voss, né? Que é negociador de reféns, né, de alto risco. De certa forma, adaptando essa experiência para realidades de negociação em vida real para outros contextos não tão críticos assim, né? Mas aí fica a recomendação, né? Não é sessão mais, mas, né, mostrando aqui mais uma leiturinha aqui pro amigo ouvinte. E aí, no fim de semana, eu acabei ficando por aqui, né? Porque talvez tenha sido o primeiro fim de semana que eu passei sem a Gabi, assim, em condições normais, né? Sem viagem, sem ter que fazer alguma preparação para concurso, né? Coisas assim, né? Então, não fui pra Guarapuava, né? A mãe dela acabou indo. Aí eu fiquei só, né, ajeitando mudança aqui, né? Encaixotando umas coisas, porque não tinha nada pra fazer. Eu sei que uma hora eu vou ter que acabar me mudando daqui. Então eu tinha pegado um tanto de caixa, né? Como eu tinha mencionado no último episódio. Aí eu fiquei encaixotando, separando as coisas. Então dei uma adiantada. Boa parte do apartamento está já em caixas, sem ainda a data de quando essa mudança vai acontecer. Porque, né, eu sei que meio que já deu meu tempo por aqui. Tô só esperando a oficialização disso. E aí, para além dessas coisas, eu assisti um tanto de 24 horas, que eu tinha deixado em suspenso, né? Estou na terceira temporada já há um bom tempo, porque eu tinha, né, me dedicado mais a leituras, né? Outras coisas assim. Deu, domingão, já tinha feito um monte de coisa de ficar encaixotando, ele tava cansado. E, vou só deitar no sofá e assistir aqui uns episódios. E aí acabou sendo isso. Daí, durante a semana, né? As aulas acabaram sendo em ritmo normal, né? Nada demais, nada de diferente do que é a rotina mesmo. E aí também, né, nessa rotina de nada fora do habitual, eu tô nessa expectativa por conta do concurso, que, né, cada dia que passa, que não é o dia, né, da nomeação, de algo mais definitivo, né, me chamando para tomar posse, algo nessa pegada, a ansiedade, ela, né, trabalha um pouquinho na cabeça. E vai ser sobre isso, o motivo da minha reflexão, como é que eu acabei lidando essa semana com essas coisas. E acho que dá pra, né, só pensar e registrar aqui um pouquinho de algumas coisas que acabaram passando na minha cabeça. E aí, por último, eu tô não sei se seria áudio lendo, porque eu gosto de ter o livro, né, em papel para ir fazendo isso, mas como meus livros estão todos encaixotados, eu peguei um audiolivro de um livro que eu não tenho aqui, um livro que você, Evandro Xoxin, comentou há uns, sei lá, zilhões de episódios atrás, A Estrada da Noite, de Joe Hill, e aí eu comecei a ler ele, a ouvir, né, o livro, melhor dizendo. Eu tô quase na metade, eu não sei se eu termino amanhã na ida, né, na viagem para Guarapuava, mas provavelmente na volta, no domingo, eu já termine ele. E até agora tá muito bom, tá na, sei lá, né, parte 12 de 28, coisa assim. Então, estou gostando, mas eu trago meu veredito na próxima semana. Até lá, eu preciso que você, meu amigo co-host, diga o que aconteceu na tua semana, por gentileza. Vamos lá, cara, muito bem. A minha semana foi turbulenta e cansativa, para resumir bastante. Mas, narrando ela cronologicamente, sexta-feira passada
nós tivemos um evento, né, de comemoração da amiga da Tati, né, a Kézia, também conhecida como sósia dela. Sósia. Também conhecida como sócia dela. E ela fez um jantar e tal para celebrar, né, que ela tinha sido aprovada no doutorado, tinha apresentado a banca na parte da manhã, né, a Tati ficou assistindo e tal. E aí fomos lá e tal, comemos, conversamos bastante e tal, né, conheci a família dela, foi bem maneiro, bem bacana. E aí depois disso, encerrando a noite, a gente voltou pro nosso apartamento, dormimos. E aí no sábado de manhã eu tinha um compromisso de cortar o cabelo e ainda tinha o grupo de estudo. Então eu fui cortar o cabelo, era 7h30 da manhã. Cortei o cabelinho, vim pro apartamento, tomei banho e fui direto pro grupo de estudos. Fiquei lá até meio-dia, mais ou menos. Depois disso eu acho que eu fui almoçar com a Tati, não lembro, não tenho certeza. Confesso que não lembro o que aconteceu no sábado de meio-dia. Mas sei que daí eu fui pro voleizinho na parte da tarde. Jogamos lá até umas 7 horas novamente. Até umas 6 horas, na verdade. E aí na parte da noite a gente ficou mais em casa, porque ambos estávamos bem cansados. Então assistimos um episódio de Andor, jogamos um pouco de Stardew Valley e nos preparamos para domingo, porque domingo eu tinha um compromisso com um dos meus avós, ou a minha avó, ou o meu avô, em que eu tinha que fazer uma entrevista com eles para uma matéria chamada de Psicologia e Envelhecimento, né, que basicamente era questões sobre a percepção deles sobre a velhice, como é que foi envelhecer, o que eles acham que mudou, enfim. Eu acabei entrevistando aí a minha avó e isso consumiu boa parte ali da minha manhã/tarde. Daí retornei ao apartamento, né, na parte da noite. E aí também ficamos mais tranquilos, nos preparando para a semana. Segunda-feira tive uma apresentação de artes ali, de arte e subjetividade, na verdade o nome da matéria. Fiz um pequeno teatro ali com uma canção, simulando como se fosse um programa infantil, mas com um contexto adulto, né? Afinal eu estava falando de psicanálise, de Freud. E aí até fiz uma música meio que numa pegada bem Hermes e Renato das ideias, assim, né? Com um pouco de palavrão, mas que de fato fazia sentido com o conteúdo, não era algo gratuito. Aí tivemos umas discussões em sala, eu me cansei porque falaram umas coisas que gente, tá bom, beleza, ok, né? Não vou ficar questionando muito porque eu já estava cansado já na segunda-feira. Porque segunda foi o dia de emissão de nota fiscal, né, tirar os relatórios, conferir relatórios, então eu já tinha ido trabalhar mais cedo do que o normal, né, então, cara, eu já tava cansadinho. Aí eu já tava me preparando também porque ia ter treino de vôlei na sequência, teve o treino de vôlei da meia-noite das 11 horas até a meia-noite e meia, 1 hora mais ou menos. Aí fui pra casa, ainda comer e tal, tomar banho, descansar, enfim. Para no outro dia acordar cedo também, ir trabalhar, ir para o estágio. E aí na terça-feira teve uma diferença que foi... a gente estava tendo uma ação ali do Maio Amarelo, do combate aos manicômios e tal, né? Que é um marco ali para a psicologia, a luta antimanicomial. E aí tiveram vamos dizer assim, umas ações e tal do pessoal das outras turmas, que foi bem legal, né? A gente participou e tal, vi algumas ações e foi legal, foi bacana, assim. Até o horário das 9h30, porque às 9h30 a gente tinha um compromisso, né? Nosso time de vôlei ia enfrentar um time aqui da cidade num amistoso, né? Um time de uma escola de vôlei que abriu aqui faz algum tempo já. E íamos enfrentá-los não só como uma espécie de treino, mas para ver mais ou menos, né? O nosso treinador é novo, ele começou esse ano, né? Começou esse ano com a gente, no caso, né? Mas para ele avaliar como que ele poderia pensar um time titular, algo assim, né? Então fomos lá, todo mundo jogou, foi bem legal. E eu vou contar mais detalhes sobre isso depois, porque isso vai fazer parte da minha reflexão. Aí, quarta-feira, trabalho, estudo e atendimento. Atendi minhas 2 pacientes essa semana, né, pelo estágio. Ou seja, o dobro de relatórios para fazer, mas tudo bem. Foi algo que me deu... Foi gratificante poder atender, assim. Até estava conversando com a Tati e foi curioso porque... Foi quando eu percebi que os meus relatórios, né, eles são muito detalhados, assim, muito detalhados. Eu lembro de boa parte das coisas e tal, do que acontece. E aí, né,
E aí eu falei pra Tati, falei, nossa, ainda bem, né? Eu, entre aspas, falei assim, o lado bom de pelo menos não ter tido um atendimento, né? Que foi na semana passada, de não ter tido um atendimento foi que eu não preciso fazer relatório, né? Porque o relatório consome muito tempo da minha parte, né? Porque eu levo muito tempo pra escrever e tal. Ela, nossa, você faz bem detalhado, né? Mas vocês são avaliados por isso? Daí eu falei, não. Daí, tipo, mas quem que lê esse relatório? Ninguém, só eu. Daí ela, mas ainda bem que você faz tão bem feito. Daí eu, cara, não sei, acho que é só porque eu me importo muito, sabe? Eu me importo muito com isso, de tipo, de fato é uma parada que ninguém lê, né? Em tese, a orientadora lê. Mas, assim, não é um critério avaliativo, sabe? O critério avaliativo é outra coisa. Então eu fico tipo, caraca, nossa, eu realmente me ponho muito a investir uma energia psíquica ali pra fazer esse relatório por uma questão de, não, eu só gosto, só quero deixar tudo bem detalhado, deixar tudo, né, caso o paciente, enfim, busque atendimento em determinado momento ou precise de algum documento, alguma coisa assim sigilosa, né, coloco todas as minhas percepções ali, então interessante ter percebido isso. E aí, quinta-feira também, mesma coisa, aula, trabalho, canseira. Foi uma semana bem desgastante, principalmente fisicamente, eu acho, né? Na outra semana, né, não nessa nem na próxima, mas na outra, já vão começar minhas provas também. Então, assim, tô em momentos conturbados e acelerados, mas, né, tô bem. O que tá bem também é o nosso programa, porque continuamos sem falhar e, como todo outro programa, preciso que você, amigos Bola, faça sua reflexão. Então já vou passar a bola pra você aí. Opa, então bora lá. Vou começar a partir deste exato momento, falando então o que eu tiro de algum pensamento com essa minha relação com a ansiedade desse meu concurso, né, que não chega a um desfecho. E como eu mencionei antes, né, cada dia não tá sendo o dia, né, entendeu? Então, assim, cada dia que passa que não chegou nenhuma notificação, né, de algum desfecho, você fica, putz, né, é mais um dia que, sei lá, eu tenho que, né, dar as aulas normais, tenho que corrigir as coisas, com o pensamento de que eu sei que daqui a pouco eu já não tô mais aqui, então eu também não posso passar algo assim tão elaborado para os alunos no sentido de alguma avaliação, né? Porque, eu vou te passar um negócio, sendo que daqui a pouco não sou eu que vou acabar corrigindo. Então, eu tenho que ir dosando conteúdo com alguma cobrança de algum elemento avaliativo, mas não tanto assim. E isso vai, né, gerando uma ansiedade, tipo, em que momento que eu tô, né, da minha vida aqui? O que eu tô fazendo? E aí, para tentar lidar, né, com essas angústias todas, eu tentei voltar pro básico que funciona, né? Assim, o meu back to basics aqui de cuidar, né, dos meus exercícios físicos. Essa semana eu fiz todos os dias. Consegui voltar a meditar, né? Também alguns dias dessa semana, não foram todos, que é uma coisa que, né, depende da época de mais uma semana, o pessoal vai ouvindo, sempre tem as coisas que se repetem nos relatos, né? Por uma certa época, eu tava meditando todos os dias e, né, fazia um bom tempo que eu já não fazia isso. Então, essa semana eu peguei, né, voltei a fazer isso e tem me feito bem, né, pra eu lidar com essas situações todas. Eu cozinhei um bom tanto nessa semana, né, tanto aqui pra mim, né, pro meu dia a dia, quanto também preparando coisas pra levar, né, pra Gabi, né, pra amanhã eu vou visitar ela. Então, relatando aqui a marmita da semana, amigo ouvinte aqui que eu não mencionei no meu relato da semana, dessa vez vai ser bolo flocão, né, do Alex Atala e Romário, né, que gravam o vídeo, eles são esses dois. Panacota do César, vencedor do Masterchef Confeitaria, com café, que é uma variação que eu peguei, né, da Rita Lobo, torta de frango, feijão, né, não um potão, mas um potinho de feijão, e carne na pressão, feita na pressão com cerveja. Aí eu desfiei ela, tá top. Então, esse aí é o meu relato. Então, além de eu cozinhar essas coisas que, né, eu cozinhei bastante essa semana justamente para ocupar minha cabeça e, de fato, me ocupou, né? Eu consegui, assim, me sentir bem fazendo essas coisas e, né, tirar um pouco da carga de, sei lá, ficar só dando F5 no site sem ter nenhuma novidade. E também a leitura, né? Que eu não tinha lido durante uma boa parte da semana, porque, meus livros estão encaixotados, então não vou ler nada e tal. E isso também estava me gerando um tempo ocioso que só ficava me fazendo mal, né, com a espera. Então, daí agora acho que ontem ou hoje, que daí eu comecei o livro lá do Joe Hill,
também, né, tem me ajudado. Então, sim, né, é o meu back to basics aqui, né, fazendo o básico que tem me ajudado nesses tempos aqui, porque, né, como eu falei, não tá sendo fácil viver na minha cabeça aqui. Vocês não sabem como é que tá a mente do palhaço, né? Então é isso, né? Só lidando com algumas coisas que não são nenhum, sei lá, um amontoado de técnicas mirabolantes, mas, né, a gente acaba esquecendo que o básico aí tem suas razões de acabar sendo o básico, né, que funciona. Muito bem. Bom que você já tem a definição das suas técnicas, né, para conseguir um pouco controlar ou fazer uma manutenção dessa ansiedade, né, não vou dizer controlar, talvez seja uma palavra muito forte, porque é algo que simplesmente vem, né, ainda mais pela falta da resposta, né, de ter que lidar com isso. E que bom que você está, na medida do possível, aí se dando bem. Se eu pudesse, acho que, enfim, adicionar uma grande dica aí sobre isso, né, eu diria, vai assistir anime de esportes, porque anime de esportes, se tem uma coisa que eles fazem é criar um vício ali de... Você não sabe o que vai acontecer no próximo episódio, daí você assiste outro e quando você vê, passou a sua vida inteira. Ou quem sabe, né, o jogo do diabo também, não sei se tiver interesse, né? E será que anime de esporte tem alguma relação com a próxima reflexão que vem aqui no programa? Olha, coincidentemente, não tinha planejado. Pensei agora, me veio aqui à mente agora. Olha, tem... Porque na minha reflexão dessa semana, né, eu tava falando sobre esse amistosão aí que a gente teve e, cara, aconteceu uma cena de anime, uma cena de um anime específico de voleibol chamado Haikyuu, em que é um dos momentos, assim, talvez um dos grandes momentos da série, assim, bem marcante, em que um jogador... que ele é um central, né? Ou seja, ele fica muito no bloqueio, que usa óculos, inclusive, que ele é o mais alto da galera. Ele meio que não sente muito prazer em jogar o voleibol, né? E aí eles estão enfrentando um time que tem o melhor ponteiro do Japão, né? O cara já apareceu em revista, ele é o pica das galáxias e tal, tipo, muito bom, o cara muito foda e tal, não sei o quê. E aí eles estão jogando, né? Estão no ponto no set point, basicamente. E aí tá muito equilibrado e tal, muito equilibrado, muito equilibrado. E aí a bola vai pro time oponente. E aí aí tem a famosa, aquele flashback, né, de anime, em que esse central, né, ele volta pro passado e vê ele falando, tipo, eu sei que eu não posso derrotar esse cara pica aqui, ele é o melhor ponteiro do Japão inteiro, eu não chego nem perto desse cara, sabe? É impossível vencer ele. Mas eu posso tentar pelo menos bloquear algumas bolas, né? E se eu fizer isso, já tá bom. E aí ele traça toda uma estratégia para, tipo, no último lance ali, né? O oponente é tão bom, né? Não à toa ele estava em revista e é considerado o melhor ponteiro do Japão. Ele era tão bom que toda brecha que tinha era onde ele conseguia acertar. Então ele estava acertando todas as brechas e aí nesse último ponto ele deixa a brecha propositalmente, né, o bloqueador, e aí no último segundo ele só joga a mão um pouquinho pro lado ali para bloquear, o que funciona, e aí faz o ponto da vitória, né, e aí tem toda aquela cena maravilhosa de que ele tá descendo assim do bloqueio ainda, né, no ar, e aí ele pensa, tipo, é só um bloqueio, é só um ponto em 25, mas é uma coisa que pode fazer a diferença. E aí é quando ele vê o passado dele, tipo assim, vai chegar um momento em que você vai se viciar em voleibol, quando acontecer. E é esse momento que ele se vicia, ele começa a dar uns gritão assim, e aí o pessoal invade a quadra. E o que aconteceu comigo foi muito parecido. Diferentemente dele, eu já tenho vício em voleibol, né, claramente. Só que era o último ponto, eu não tinha percebido, cara. Eu não tinha percebido porque eu tava muito focado do tipo assim, esse jogador que tava no time oponente, né, esse ponteiro, ele era o dono da escola e ele é um jogador profissional, né? Então ele joga estadual aí, ele é super conhecido pela galera e tal, joga muito bem, porra, um craque e tal. E aí cara, todas as vezes eu consegui bloquear assim umas duas vezes ele. Umas duas vezes, e assim, não era nem tipo aquele bloqueio matador, é aquele bloqueio que a bola vai pra cima ainda, sabe? Porque ele cortava muito bem e aí eu não chegava a tempo, enfim. No último ponto, eu consegui bloquear e eu fiz a mesma coisa. Tipo assim, eu deixei uma brechinha e eu, tipo, movi no último segundo, assim, a mão pro ladinho. E aí eu consegui bloquear a bola e foi cravado, assim. Bateu na minha mão e foi direto pro chão, assim. Foi um pontaço. E aí eu lembro que, tipo, eu caí, eu mandei um sim do Cristiano Ronaldo, né? Porque geralmente é o que eu faço quando eu faço algum bloqueio.
E aí eu fiz o si, quando eu olhei pro lado, assim, a galera já tava na quadra, e eu, caralho, o que tá acontecendo? E daí eu olhei pra cima, que daí tinha a marcação do placar, e aí eu vi que a gente tinha ganhado. E a questão é que a gente tava perdendo de 2-0, e a gente virou pra 3-2, cara. Ou seja, a gente ganhou, cara. Foi uma sensação do caralho, assim, uma sensação muito, muito, muito boa. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, eu fui falar com a Tati, falei, amor, você não sabe o que aconteceu, e aí eu contei todo empolgado, e foi assim, nossa, e foi foda pra caralho, eu fiquei muito empolgado, enfim, estou confiante pros próximos desafios, e só queria relatar esse caso, acho que não tem uma grande reflexão, mas tem a sensação dessa história de ter me passado um momento de, caraca, viver um anime assim foi bom demais. Entendi. Eu acho que assim, de comentário que eu posso colocar é só sobre a capacidade do esporte em gerar esses momentos mágicos, né? Porque assim, você não tá, obviamente não é o esporte que eu digo não no sentido profissional, com a transmissão televisiva, esse tipo de coisa. Mas de alguma forma também é a prática ali, ela tá, né, permeando a coisa toda e gera nesses momentos únicos. Infelizmente não teve a gravação de todo esse negócio, mas você tem, né, o paralelo de falar, ó, você quer ver como é que foi? Olha esse anime, olha desse jeito, que foi uma sensação, né, uma situação muito parecida com isso e acabou, né, acontecendo assim, você pode ter todo o storytelling, né, de contar isso vez após vez, né, falando sobre esse acontecimento. Porque, né, de novo, né, o esporte tem disso. Essa semana, né, não é exatamente o mesmo esporte, né, mas na NBA também aconteceu uma coisa inédita, do Indiana Pacers vencendo com uma virada no último minuto, e estavam perdendo por um monte, e você fica nisso, né, pô, olha só, é um negócio que quem olha de fora, talvez não dê a menor importância. É um monte de gente jogando bola de um lado pro outro, né, na quadra, no vôlei. No basquete, é um monte de marmanjo alto, jogando bola pra cima, bola laranja pra cima, tentando acertar um aro pequenininho. E assim, de novo, pra quem é de fora parece uma besteira, mas pra quem se importa, pra quem gosta desse negócio, parece a coisa assim, mais maravilhosa do mundo, e aconteceu uma coisa diferente, e você fica, meu Deus, olha que difícil que foi isso, olha que fenomenal que foi essa situação, e meu Deus, isso vai ficar marcada pra sempre. É só isso, assim, esse poder todo que acaba sendo momentos que transformam a vida da gente, que fazem, posso citar aí a momento Fernanda Torres aqui, né, que fazem a vida valer a pena, né, então acho que fica aí só o registro dessa capacidade que o esporte tem. E amigo ouvinte, se não pratica nada, joga aí de zoeira alguma coisinha, só pra você vivenciar isso e compartilhar com amigos no esporte. Perfeito. Como eu tenho mais coisas a dizer? Tenho muitas coisas a dizer, mas o nosso programa está chegando ao final e eu já vou pular aí e pedir para você se podemos avançar para a sessão mais. Cara, não só podemos, como devemos ir para a sessão mais agora. Então, bora lá, sessão mais. Teremos que ir de mais um feedback ou iremos de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente eu estou checando aqui enquanto eu falo para tentar enrolar o amigo ouvinte, e nós temos filho da mãe, é um cara que postou aqui o story, né, marcando mais uma semana, só que já faz mais de 24 horas e isso se perdeu, então provavelmente é daquele tipo de gente que marca, né, fazendo uma postagem de começando mais uma semana, só que daí ao invés de colocar hashtag mais uma semana, coloca @ mais uma semana, e agora não dá mais pra ver que o tal de Giliard Ferreira falou sobre a gente, então deixa eu te pontuar, amigo ouvinte aqui, né? E deixa eu ver só nas redes de postagens de comentários se tem alguma coisa. E no momento está carregando aqui e nós não temos feedbacks. E aí agora então eu deixo para perguntar se você tem alguma recomendação para falar aqui com os nossos amigos ouvintes. Então eu vou recomendar uma série aqui que estou assistindo e que, de fato, eu ainda não terminei a série. E digo mais, eu não terminei nem a HQ, tá? Eu cheguei até a metade, mas estava muito bom. Eu lembro que eu parei de ler porque eu falei assim, eu vou comprar a HQ original, né? Eu tava lendo online, né? De uma forma quase completamente lícita. E aí eu falei, cara, isso aqui tá muito bom, eu vou comprar essa HQ e daí eu vou continuar lendo fisicamente porque merece meu dinheiro isso aqui. E o que eu estou falando é da HQ e bem como da série, né, que leva o mesmo nome, que se chama O Eternauta. O Eternauta é uma HQ argentina. A produção da série é pela Locadora Vermelha e também é uma produção nacional da Argentina.
Eu vou ler aqui a sinopse, né? Ela estreou recentemente, agora em 2025, e a sinopse é o seguinte: após uma nevasca mortal matar milhões de pessoas, Jon Salvo e um grupo de sobreviventes enfrentam ameaças... Ai, caralho, já tá dando spoiler aqui. Vixe. Nossa, que vacilo esse aqui. Não. Pera aí, deixa eu pegar outro. Você pode fazer igual o Enquadrando, que eles fazem a sinopse na hora, assim, com uma frase. E aí, às vezes é uma sinopse que você tem que conhecer a obra pra entender o que ali quer dizer. Nossa, mas é que essa daqui, tipo... Nossa, ela lançou muito spoiler, assim. Porque, por exemplo, eu tô no segundo episódio e não fala nada. Caralho. Eu não vou ler a sinopse porque todas as sinopses que eu tô lendo aqui, todas elas têm spoiler, cara. Tem uma sinopse que é de uma outra HQ que veio posteriormente, então assim, eu vou definir pra vocês o seguinte: o Eternauta é uma série onde basicamente uma nevasca começa a cair na região de Buenos Aires, um grupo de amigos fica preso, né, numa residência, e todo mundo que entra em contato com essa nevasca morre. Então é um cenário meio apocalíptico assim, mas eu só vou me limitar a isso, porque a HQ é muito boa. Não leiam sinopse, porque aparentemente todas as sinopses estão dando spoiler. Que caralho. Ou melhor, que carajo, né? Pra ser original a obra. Que carajo. E fica aí a recomendação, cara. É uma... Talvez, numa concepção geral, ela é a melhor HQ argentina publicada. Né? Ela é bem renomada. E a atuação da série tá feita pelo... Qual o único ator argentino que você conhece, Sbole? Ator argentino? É aquele que fez O Segredo dos Seus Olhos, né? Claro, Darín, né? Darín, sempre ele. Sempre ele. Tá em todas. E ele também é o personagem principal, né? Okay. Da série O Eternauta, né? Basicamente, só ele existe. E em todos os filmes e séries argentinas, Ricardo Darín está presente. É isso. Entendi, eu não conheço essa obra, mas conheço o Darín, então se ele está envolvido, provavelmente deva ser algo... Ou eu não diria que provavelmente deve ser algo bom, porque como ele está em todas, então eventualmente deve estar em alguma coisa também que não é lá algo tão memorável assim. Mas voto com o relator de que deve ser uma boa obra. Perfeito, então bora para os recadinhos? Bora os recadinhos. Então, bora lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz e a gente não se enrolar muito pra descobrir algo pra indicar, você pode mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E caso você esteja ouvindo no Spotify, você tem a opção de mandar um recadinho por ali mesmo, que a gente também dá um jeito de visualizar. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, já gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra da Mais Uma Semana. Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais, ela goste tanto que ela acaba mandando uma mensagem para cá, e uma vez que ela manda essa mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!